Colégio Evangélico Gamaliel. O futuro do Brasil em boas mãos. Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Quero dizer que eu estou com muita saudade de cada um de vocês, mas neste momento é necessário ainda que continuemos nas nossas casas. E com isso nós contamos com a contribuição de cada um de vocês. Continue obedecendo seus pais, fiquem em casa, evitem sair, para que nós possamos logo em breve retornarmos às nossas atividades normais. Continue aí seguindo as recomendações de estar sempre lavando as mãos, que é possível. E com fé em Deus, logo tudo isso vai passar. E vamos retomar as nossas atividades normais, né? E o Colégio Gamaliel decidiu fazer essa troca com vocês, alunos, para que nós possamos estar contribuindo no aprendizagem com vocês através dessas videoaulas. Então hoje nós estaremos gravando a aula de História, onde nós iremos falar sobre o segundo capítulo. Mas antes disso, eu quero que vocês vão para um local reservado, onde não tenha movimentação de pessoas, onde não haja barulho, para que vocês possam se concentrar na aula. Pegue o material de vocês, o livro, caderno, caneta, lápis, o que for necessário, para que nós possamos estar engajados nesse aprendizado da aula de História. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Nós vamos falar hoje sobre o segundo capítulo, que fala sobre os grupos humanos da pré-história. Então, conto com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, aula 1, grupos humanos da pré-história. Então, neste capítulo, nós iremos estudar sobre os povos pré-históricos. Iniciaremos com o conceito de pré-história e o porquê dessa separação entre pré-história e a história propriamente dita. Abordaremos também a origem dos primeiros hominídeos até o surgimento do nosso ancestral, que foi o Homo sapiens sapiens, e o deslocamento humano da África para a América. Então vamos lá. Grupos humanos da pré-história. Nós temos aí uma imagem que está no livro de vocês, e essa imagem é a imagem de uma caverna, que é chamada Caverna das Mãos, em Santa Cruz, na Argentina. Esses registros eles foram produzidos entre 9.500 a 13.000 anos atrás, por ancestrais dos indígenas Tehuelche. Essa imagem ela retrata a caverna, né? E essa caverna ela foi descoberta no ano de 1941. Ela se destaca por conter um registro de grande quantidade de mãos, né? Vocês podem perceber aí na imagem que tem grande quantidade de mãos. E os cientistas estimaram que são mais de 800 mãos representadas aí nessa imagem. E um fato interessante, a maioria dessas mãos são representadas as mãos esquerdas. Então, os primeiros grupos humanos aí, eles são representados aí através dessa imagem. E eles não agiam motivados somente pela busca da sobrevivência, mas eles também produziam imagens, símbolos que tinham um significado. Tem aí uma perguntinha para vocês. Vocês conseguem imaginar o porquê que foi feito esse registro de mãos e o que eles significam? Até hoje não se sabe o significado destas mãos, mas os pesquisadores, os arqueólogos, acreditam que essas pessoas elas foram sacrificadas. Mas não é possível dizer com certeza, pois a história nem sempre ela apresenta todas as respostas. Por isso, é necessário fazer a simulação, a formulação de hipóteses para tentar entender esses vestígios que são deixados aí pelos primeiros seres humanos aí, datados aí entre 9.500 a 13.000 anos atrás. Então, os cientistas acreditam que a presença dessas mãos na caverna é porque essas pessoas foram sacrificadas, né? E a maioria, como eu falei, é da mão esquerda. São mais de 800 mãos aí catalogadas nesta caverna em Santa Cruz, na Argentina. Então vamos lá.
o que é pré-história? O que é que vocês entendem por pré-história? Lembre que no capítulo anterior nós começamos falando um pouquinho sobre a pré-história, sobre a divisão da história. Então, todas as pessoas, elas têm uma história, mesmo que não produza um registro sobre a sua vida. No período da pré-história, os indivíduos eles não produziam registros escritos, como cartas, diários ou jornais, mas sabemos que essas pessoas existiram porque elas deixaram diferentes vestígios de sua existência, né? E o que são esses vestígios? São pinturas rupestres, pequenos objetos e ossadas. Além das pinturas rupestres, os pesquisadores trabalham com outras fontes. Muitas delas são encontradas em pedaços devido à ação do tempo. Mas muitos historiadores também eles não concordam muito com essa definição que existe, essa divisão, né, de pré-história e história, pois contém registros. Nós temos a pré-história, né, que é o período que antecede a história. A pré-história apresenta apenas os registros e vestígios deixados pelos primeiros humanos, ainda que não há registros escritos, mas foram deixados fontes visuais, como as pinturas rupestres, foram deixadas fontes como ossadas, né, como objetos de cerâmica, de barro, e tudo isso nos ajuda a compreender o modo de vida desses antepassados, aí nesse período pré-histórico. Mas vamos lembrar um pouquinho do conceito de pré-história e história que nós vimos lá no capítulo anterior. A pré-história é o período que antecedeu o surgimento da escrita. Então, nós temos como pré-história aquele período que antecede a escrita, né? No período pré-histórico, as pessoas ainda não sabiam escrever. Os registros que nós temos, os vestígios deixados pelos povos, são apenas em forma de pinturas rupestres, como eu já falei, através de objetos, cerâmica, de barro, através de ossada, né? Então, esses são as únicas fontes que nós temos do período pré-histórico. Já a história, ela teve início com o surgimento da escrita, por volta do ano 4000 a.C. Então, a história aí, ela começa a ser contada a partir do momento em que o homem inventou a escrita, né? E a história, ela também é dividida em períodos. Nós temos a história antiga, a história medieval, a história moderna e a história contemporânea, como nós vimos lá no capítulo anterior. Teve até uma questão na prova, não sei se vocês lembram aí, quem acertou vai lembrar, onde eu pedi para vocês colocarem em ordem o período da história, né? Marcarem a alternativa onde estava em ordem esse período da história. Então, nós temos pré-história, história antiga, história medieval, história moderna e história contemporânea. Então, para os artefatos encontrados serem estudados após a sua descoberta, é necessário também que se haja um estudo, né? E esse estudo ele é feito pelos arqueólogos. Os arqueólogos que são responsáveis por fazer esses estudos. Primeiro, eles vão encontrar aquele material, vão começar a escavar aquele material. Então, tudo isso envolve muito tempo, muito trabalho desses arqueólogos e estudo com precisão e paciência, pois esses materiais, na maioria das vezes, estão soterrados. Após longos períodos de escavação, eles vão separar esse material. Então, eles começam a catalogar, numerar e vão remontar esses materiais, porque a maioria desses materiais são encontrados em pedaços. Então, por isso que tem essa necessidade de fazer essa catalogar, essa numeração, para que eles possam depois montar como quebra-cabeça cada material que é encontrado na natureza. Então, o período que vamos estudar, ele é denominado pré-história. Como vimos, essa definição ela é um pouco questionável por alguns pesquisadores, né? Porque muitos acreditam que não deveria receber esse nome de pré-história, porque esse período também faz parte da história como um todo. Então, desse modo, utilizamos o termo pré-história como uma forma de organizar os estudos sobre o passado. Então, vamos entender a pré-história aí, tá aí destacado aí de preto, como uma forma de organizar os estudos sobre o passado, tá bom? Então,
Essa definição, por ser questionável, muitos historiadores não aceitam, né, esse nome aí, pré-história. Acredita-se que deveria ter outro nome. E aí no livro de vocês, na página seguinte, vocês vão ver que, aí na página 20 do livro, que tem uma perguntinha aí para vocês responderem no livro. Se o nome pré-história ele não é tão preciso para descrever esse período da vida humana, como ele deveria ser chamado? E aí? Como vocês acreditam que deveria ser chamado esse período? Em vez de pré-história, como vocês acham que ele deveria ser chamado? Eu quero que vocês respondam aí no livro de vocês e eu quero receber esse material, tá bom? Vocês podem me enviar através do WhatsApp, vocês tiram uma foto lá do que vocês responderem lá na página do livro. Vocês podem me enviar pelo WhatsApp lá no grupo do 6º ano ou então no privado para mim, tá bom? Eu quero receber esse material e a gente discute na próxima aula, tá certo? Mas vamos continuar o nosso assunto. Agora vamos para o estudo da pré-história. Qual a origem do ser humano em nosso planeta? Então, algumas pessoas podem fazer essa pergunta durante a sua vida. De onde o ser humano se originou? A partir de onde que começou o surgimento do ser humano, né? Então, há muitos anos, os pesquisadores, eles tentam responder essa pergunta. Para isso, eles fazem escavações, né, com o objetivo de encontrar fósseis, e outros vestígios que revelem a existência e a forma de vida de seres humanos que podem ter vivido há centenas de milhares de anos. Então, esta pergunta ela só pode ser respondida através desses vestígios que foram deixados há milhares de anos que revelam a existência e a forma de vida desses seres humanos, já que nesse período não tem registros de escrita, né? Nós só temos registros visuais, lembra lá, vamos lembrar um pouquinho no capítulo anterior, no primeiro capítulo, onde nós falamos sobre as fontes da história, as fontes visuais, que são as pinturas rupestres. Nós temos também as fontes, que são as ossadas, os objetos, os utensílios que eles utilizavam, como com barro, cerâmica, né? E todo esse material é que é estudado para comprovar a origem desses seres humanos. E o local onde foram encontrados esses vestígios revela também a origem do ser humano no planeta Terra. Então, os vestígios mais antigos mostram que o ser humano ele pode ter se originado no continente africano. E desse local, ele teria se espalhado pelo resto do mundo. Então, o material mais antigo encontrado até hoje pelos pesquisadores foi encontrado aí no continente africano e por isso que eles acreditam que o homem deve ter surgido nesse continente, no continente africano. Essas teorias elas podem, no entanto, sofrer alterações, pois novos vestígios ao serem encontrados possibilitam novas interpretações. Essa teoria, por que dizem que podem sofrer alterações? Porque se hoje forem encontrados novos vestígios em outro lugar, vestígios mais antigos do que os que foram encontrados lá no continente africano, então pode alterar aí essa teoria de que o homem tenha se originado no continente africano. Então, por isso que essa teoria ela pode sofrer alterações, né? Se forem encontrados vestígios mais antigos em outro lugar do planeta. Então, as fontes de pesquisa desse período são difíceis de serem obtidas e analisadas, porque são fontes antigas, né? São materiais que estão enterrados numa profundidade muito grande, né? E por isso que o papel dos arqueólogos é fundamental, e que exige muitos estudos, pois eles não podem se basear apenas nas hipóteses, eles precisam provar isso através dos vestígios e das fontes que eles encontram, né? Além dos arqueólogos, também tem um papel muito fundamental os geólogos, que estudam a Terra, né? E eles, através de seus estudos, eles encontram materiais em camadas profundas da Terra, e quanto mais profundos esses materiais, mais antigos eles são. Então, nós temos uma importância muito grande aí também dos geólogos, porque com o conhecimento dele também, eles podem localizar materiais presentes nas camadas mais profundas da Terra, e são materiais bastante antigos. Como eu já falei, quanto mais profundos esses materiais forem encontrados nas camadas da Terra, mais antigos eles são. Então, os pesquisadores, eles buscam obter informações através de pesquisas feitas por meio da análise do carbono 14. Esse carbono 14
é uma técnica que determina a idade de um fóssil com base na quantidade de resíduo de carbono radioativo encontrado nos restos de animais e plantas. Então, quando é encontrado um material, um vestígio, algum material encontrado, esse material ele é analisado e é feito esse teste com carbono 14, né? Com base na quantidade desse resíduo que existe de carbono radioativo, mostra aí a idade desse material encontrado, quer seja restos de animais ou de plantas também. Então, hoje a principal técnica utilizada para determinar a idade de um fóssil é através do carbono 14. Então, os vestígios deixados por esses povos da pré-história que nós temos hoje, que nós temos conhecimento, são as ossadas, são os utensílios fabricados pelos nossos ancestrais, que são ferramentas, materiais de cerâmica, né, de barro e as pinturas rupestres. Estes são os vestígios deixados pelos povos ancestrais, pelos nossos povos ancestrais no período da pré-história. E é através de todo esse material que é feito o estudo e determinado aonde ele foi encontrado, a idade desse material, é que vai contando a história desse período aí, desse período pré-histórico, primeiro período da história da humanidade. Então, para completar a nossa aula, vocês vão responder aí a atividade da página 21 do livro de vocês vão responder essas questões aí e na próxima aula eu irei fazer a correção, tá certo? Tá aí, essa foi a nossa aula de história de hoje, espero que vocês tenham gostado, mas se surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, então eu quero que vocês mandem para mim. Vocês podem deixar no comentário aí no vídeo logo abaixo, ou então vocês podem mandar para mim através do WhatsApp, tá bom? Mandem as suas respostas, as suas perguntas, as suas dúvidas, que na próxima aula eu respondo para vocês, tá bom? Vou estar esperando essas dúvidas e essas perguntas de vocês para que nós possamos ter essa interação, tá certo? Então, um beijo para todos, até a próxima aula.